Sabe por que tantos projetos, mesmo aqueles que parecem incríveis no papel, acabam dando errado? Pois é, muitas vezes a resposta está escondida lá no comecinho de tudo, nos requisitos. E hoje a gente vai descobrir a ferramenta secreta para acertar em cheio desde o início: a empatia. Quem nunca viu isso acontecer, né? Um projeto super promissor que de repente desmorona, perde o rumo ou simplesmente não entrega o que todo mundo esperava. Mas qual será que é a raiz desse problema tão comum? Aqui é a resposta. Na maioria das vezes, tudo começa com requisitos ruins. É a base de tudo. Quando os requisitos são mal definidos, é como construir um prédio numa fundação toda torta. É a principal causa de falhas, sem dúvida. Ok, mas como é que a gente chega nesses requisitos ruins? Bom, por muito tempo, a abordagem principal foi confiar no especialista. É uma mentalidade que dominou o desenvolvimento de projetos por décadas, mas que, como a gente vai ver, tem uma falha fundamental. A ideia é basicamente essa. É o que chamam de engenharia de sistemas tradicional. A crença é que, com experiência suficiente, alguém consegue prever o futuro e tomar as melhores decisões pelo cliente sem nem precisar perguntar. É uma gestão que tenta prever o que vai acontecer. Só que é exatamente aí que a lógica começa a desmoronar. Primeiro, porque não existem dois sistemas iguais. E a única coisa que não muda é que tudo muda o tempo todo. Ficar aplicando o que deu certo no passado em cenários completamente novos acaba desumanizando as pessoas para quem a gente está construindo, ignorando a realidade delas. O contraste aqui é gritante. De um lado, tem um especialista que prevê, que assume que sabe. Do outro, uma abordagem empática, que pergunta, que ouve. A diferença é gigante. Não se trata de adotar uma perspectiva, mas sim de obter a perspectiva de quem vai usar de verdade. Vamos ver como isso funciona na prática. O nosso primeiro caso mostra o que acontece quando um número enorme de especialistas faz uma previsão e erra feio, mas muito feio. Olha só, em 2011, essa era a previsão de mais de 1.100 líderes militares super experientes. Eles acreditavam piamente que se militares abertamente gays pudessem servir, isso iria simplesmente destruir as Forças Armadas. Uma previsão bem pesada, vinda de quem teoricamente mais entendia do assunto. E aqui vem a virada na história. O governo da época decidiu fazer algo que era, na verdade, radicalmente simples. Em vez de só confiar nos especialistas, eles resolveram perguntar diretamente para quem estava envolvido. E não perguntaram para pouca gente, não. Eles pesquisaram mais de 115 mil militares que estavam na ativa. Em vez de ouvir a opinião de 1.100 especialistas, eles ouviram 115 mil usuários. A escala dessa coleta de dados foi, assim, absurda. E os resultados? Bom, foram um choque. A grande maioria, 70%, acreditava que o impacto da mudança seria neutro ou até positivo. Isso ia totalmente contra aquela previsão sombria dos especialistas. E tem mais, para os militares que já trabalhavam lado a lado com um colega gay, 92% disseram que isso teve um efeito positivo ou simplesmente nenhum efeito na união da equipe. A realidade ali do dia a dia era o exato oposto do que os especialistas temiam. E no final das contas, a revogação aconteceu, e a manchete um ano depois foi "não aconteceu nada, foi um não evento". A empatia, na forma de dados reais das pessoas, venceu a previsão dos especialistas. Agora vamos para outro exemplo, para ver como isso se aplica a um projeto de tecnologia. Dessa vez, lá no Afeganistão, onde uma suposição simples levou a um silêncio absoluto e ao desperdício de milhões. A ideia parecia ótima no papel. O programa Guardiões da Paz ia criar uma linha de telefone para que os moradores pudessem ligar e alertar os militares sobre a presença do Talibã, ajudando a proteger a própria comunidade. E o investimento foi pesado. Mais de 2 milhões de dólares em outdoors e anúncios para divulgar a linha direta por todo o Afeganistão. O comprometimento com a ideia era enorme. Só que, apesar de todo o investimento e da lógica do plano, os telefones não tocavam. Um silêncio total. A equipe do projeto ficou completamente perdida, tentando entender o que estava errado. A primeira conclusão dos especialistas foi culpar o usuário. Eles partiram do princípio de que os afegãos ou não sabiam o que estava acontecendo, ou pior, que simplesmente não queriam ajudar. Mas depois de meses de ineficácia, eles finalmente decidiram fazer o que deveriam ter feito no início. Perguntaram aos afegãos. E a resposta foi incrivelmente simples. As pessoas queriam ligar, mas não conseguiam. Toda noite, quando o Talibã entrava na cidade, a primeira coisa que eles faziam era cortar as linhas telefônicas. Esses dois casos mostram uma verdade que é fundamental. A solução quase sempre começa com um simples ato de humildade
e, claro, de curiosidade. Então, como aplicar isso? É um processo de 4 passos. Começa com o reconhecimento de que nós não somos o usuário. A partir daí, o caminho é claro. Parar de presumir e começar a obter a perspectiva de verdade. Perguntar, ouvir com atenção e se esforçar para entender a história real por trás das necessidades. Essa citação resume tudo perfeitamente. No final do dia, o projeto não é nosso. Ele pertence ao usuário. Ele vive no mundo dele. A perspectiva dele é a única que realmente importa para o sucesso. E com isso a gente chega a uma escolha. No próximo projeto, a gente vai se apoiar no mito do especialista ou vamos escolher o caminho da empatia, da escuta e, finalmente, de construir algo que realmente funcione para as pessoas que a gente serve. A escolha, como sempre, é nossa.